Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu tenho aqui um convidado que eu gosto muito, dentre muitos que eu entrevisto. Ele faz parte daquele hall, né, que eu gosto muito mesmo, que é o jovem, eternamente jovem, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, com o tema Os Tempos São Chegados. Ele que é físico, engenheiro, professor e palestrante de mão cheia, né? Eu sei que o que ele tem de chamados para dar palestra é uma coisa incrível e hoje temos a honra de tê-lo aqui no Fronteiras da Ciência. Já há algum tempo que você tem vindo no comecinho, sempre no começo do ano, né? Bater o ponto aqui, ele tem a obrigação de bater o ponto aqui. Eu não vou deixar nunca fazer com que ele bate o ponto aqui no Fronteiras da Ciência, iluminando o nosso início de ano. E esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que esteve aqui no último programa falando exatamente sobre a terapia ortomolecular, a terapia integrativa que ele faz, que envolve auriculopuntura, moxa-bustão, né? Toda aquela técnica da medicina tradicional chinesa. Afinal, foram cursos e mais cursos que ele fez no Brasil, na China, na França, na Bélgica, e ele atende em São Paulo e em Santos, na Clínica de Santos. Se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar o site santiniortomolecular.com.br, avalie, né, faça uma avaliação aí da sua situação, porque o tratamento é tanto no aspecto físico, emocional e até mesmo espiritual. No telefone da Baixada Santista, 3232 1909. O consultório aqui é na Rua Júlio Conceição, 209, e ele disse aqui no programa que ele vai conseguir ainda manter o mesmo preço de antes da pandemia até meados de fevereiro, tá bom? E também em até 10 vezes no cartão. Já está segurando esse preço há muito tempo. Tá aí uma grande oportunidade. D'Alessandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras mais uma vez, e eu quero começar te perguntando já esse tema, que é Os Tempos São Chegados. O que quer dizer isso? Então, primeiro, gratidão, as palavras amorosas, fraternas, de vossa pessoa e toda a equipe. Trago também um abraço fraterno das voluntárias e voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus e voluntárias e voluntários do programa nas redes da caridade. Retribuo o agradecimento. Obrigado. A obra Gênese foi publicada pela primeira vez no dia 6 de janeiro de 1868, onde o senhor Allan Kardec tem a bela responsabilidade, já que é um espírito superior, de colocar o tríplice aspecto da doutrina na obra. E o último capítulo, que é o capítulo 18, ele vai tratar desse tema. Posso mostrar o livro, então? Fazendo então favor. Está aqui o livro A Gênese, né? Eu vou mostrar aqui, de Allan Kardec. Esse exemplar eu ganhei aqui, né? Através do D'Alessandro, e esse aqui é do Ismênia de Jesus. Isso. Né? Ganhei esse livro. E também Terra, um mundo de regeneração e você, de Alírio de Cerqueira Filho, que é esse livro aqui também. Aí, okay? Nesse aí explica o capítulo 24 inteirinho do Evangelho de Mateus. Esse fala do 24 inteirinho, Isso. Então é um complemento. E a Gênese, que é o assunto de hoje, no capítulo 24. Da Gênese, o Kardec já antecipa essa situação a qual nós estamos passando, a qual o planeta Terra vai melhorar, porque é uma evolução no aspecto do planeta, ele vai chamar a... Vai melhorar, porque o sentimento que a gente tem atualmente é de que a natureza está se revoltando, né? Cada vez mais a gente tem catástrofes, acidentes, enfim, de ordem natural ou até mesmo de ordem física. Isso. Mas a programação é que vai amenizar, vai diminuir até os terremotos, na linguagem dele ali. Mas o alerta dele é para a gente, os espíritos imortais, encarnados e desencarnados, onde ele vai chamar o convite à reflexão, que ficará aqui aqueles que seguirem as orientações do Mestre Jesus, no sentido de desenvolver virtudes. Então, a prática do amor, a prática da caridade, a prática da solidariedade, a prática da fraternidade. Então, ele vai até usar o termo geração nova. Então, em vez de dar a oportunidade de um espírito recalcitrante, que está aqui há milênios, voltar a encarnar, esse espírito, se ele não se arrependeu, ele vai ser exilado da Terra, como já aconteceu de maneira semelhante, quando a Terra estava no grau de mundo primitivo e adentrou o mundo de prova e expiação. É o benfeitor Emmanuel, em 1939, na sua obra A Caminho da Luz. É uma obra belíssima dentro da doutrina dos espíritos, porque o benfeitor, que é um espírito superior Emmanuel, ele vai nos mostrar que os egípcios, os hindus, os gregos, os romanos, eles vieram com uma programação, né, do planeta a qual eles foram convidados naquele momento a se retirar, que era um planeta próximo à estrela Capela, que estava saindo de prova e expiação, entrando em regeneração, lá atrás, né? Ou seja,
há mais de 4 bilhões de anos atrás. Então veja que há uma programação divina, por isso que Jesus, quando os discípulos, no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 3, pergunta, nos diz quando será o fim do mundo, ele vai então dissertar e falar um momento a qual há uma programação. O mundo sai de provas e expiações e adentra ao mundo de regeneração, que é esse momento delicado a qual os encarnados e desencarnados estamos passando. Mas haverá um filtro desses espíritos? O filtro estará nas atitudes. Ou seja, hoje, quando a gente pega o Evangelho de Mateus e lê inteirinho, por isso que os seus telespectadores, a sugestão é eles pegarem esse livro, A Terra, Mundo de Regeneração para você, porque o facilitador Alírio de Cerqueira Filho vai pegar todo o capítulo 24, todos os versículos, baseado nas informações da doutrina espírita, do benfeitor Emmanuel e da benfeitora Joana de Anjos, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, mostrando isso, que antes do espírito encarnar, às vezes tem espíritos que estão, às vezes, 500 anos na erraticidade, naquilo que a doutrina espírita fala, umbral e, em alguns casos, trevas. Ele fez, por exemplo, muito mal no passado, vamos chutar aí na Idade Média, ele não se arrepende, ele está lá, nessa região de baixas vibração, mas como ele é filho de Deus como a gente, a lei da reencarnação é uma bênção para ele se corrigir. Então ele é trazido, apresentado a ele paz, por exemplo, mas às vezes ele não aceita encarnar. O fato dele não aceitar encarnar, então ele será convidado a se exilar, porque ele não pode... pela sua lei de liberdade, que é uma lei pequenininha diante da lei do progresso, e interromper o progresso de outros espíritos que já não estão tão revoltados como ele. Pronto. Então, por isso que hoje quem é pai, se você pega assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 19. Ai das mulheres que amamentarem naquele dia. Jesus estava incentivando as pessoas a não ter filhos? Não, ele só estava mostrando o que hoje a gente sabe, principalmente quem está aí nas escolas e principalmente quem é professora. Tem crianças que são ex-líderes das trevas, ou líderes do umbral. Eles dão ordem nos pais. Criancinha, assim, de 3 anos, que bate de feito com pai e mãe. Não quero, não quero, não quero. Bate assim. E se a pessoa não for um espiritualista, ele não percebe que ele está lidando, porque ele foi preparado para isso, de dar as sementes das virtudes para aquele espírito revoltado. Dar os seus exemplos de amor, disciplina, porque onde ele estava, ele não tinha disciplina. Por isso que ele é tão assim indisciplinado hoje. E o que a gente vem com a criança, a gente percebe isso que vem na personalidade da criança, já vem no sistema operacional, né? Exatamente. Então, um pai espiritualista, ele tem muito mais informações a seu favor do que um pai materialista, porque hoje no campo da pedagogia não se pensa em espiritismo. Esse tipo de personalidade, você acha que só com amor vence? Só com amor, porque por isso que Jesus vai dizer, o amor cobre uma multidão de pecados. Não é a dor que faz nos evoluirmos. No movimento espírita, que somos nós os espíritos encarnados, há um certo assim refrão. Se não for pelo amor, vai pela dor. A dor é somente um mecanismo que Deus criou para nos autoproteger. Se eu, D'Alessandro, sentisse agora a dor do joelho, eu procuraria um ortopedista? Então, o médico ou a médica vai me ajudar, através do amor, eu rever melhor como eu estou lidando com o meu joelho. Às vezes eu estou sobre o meu peso, então estou sobrecarregando o meu joelho, fazendo analogia no aspecto espiritual. O convite é um caminho só, é o caminho do amor deixado pelo Cristo. Mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso criar um atalho. No atalho tem uma placa chamada assim, Rua Sem Saída. É a metáfora que eu faço. Isso é dor. Aí eu volto para... Se eu sou um espírito rebelde, eu dou um murro na placa. É sofrimento. Então, a única coisa que faz com que eu cresça é o amor. Por isso que ele vai dizer a Maria de Magdala, o amor cobre uma multidão de pecados. Entendi. E os tempos são chegados, é um período de quanto tempo? Ou você não gosta de falar em tempo? Não, o tempo perante os espíritos desencarnados não é contado perante nós, assim, os encarnados. Porque para eles, quando eles falam assim breve, são questões de 300 anos, 400 anos. Eles não contam o tempo como a gente tem conta. Nós fomos treinados a contar o tempo uma questão da astronomia. O Sol nasce a leste, se põe a oeste, e quem é da geração que usa relógio de pulso, os ponteiros até giram assim nesse sentido horário, porque é onde no hemisfério norte o Sol nasce a leste e se põe a oeste, porque se fosse ao contrário, né, se giraria no sentido anti-horário. Então a gente se baseia muito no fenômeno da estrela Sol. Já no caso do espírito imortal, não tem passado nem futuro, é somente o presente. Quanto mais evoluído o espírito, ele não fica apegado ao passado.
E ele também não fica ansioso com o futuro, ele vive o presente. Então é por isso a frase até do Cristo para nós, os espíritos encarnados, basta a cada dia o seu fardo, ou seja, a nossa tarefa. Depende de nós. Isso, então por isso que eles não falam tempo. Um espírito assim que deu uma certa dica foi o senhor Emmanuel, quando Chico Xavier vai na segunda visita ao programa muito famoso da TV brasileira, né, na história da TV brasileira, que é a TV Pinga Fogo, TV Tupi, e na década de 70, como a plateia poderia fazer perguntas, né? E aí, então, uma das perguntas foi sobre o mundo de regeneração. E o Emmanuel, de maneira poética, porque Chico falou, Emmanuel está aqui presente, nos assessorando, ele vai dizer que a aurora do mundo de regeneração, a aurora, tá? É o ano de 2057. Então, eu me baseei na seguinte reflexão. Se o Livro dos Espíritos foi publicado na primeira edição em 18 de abril de 1857, o Emmanuel, com sua sabedoria, estava dizendo, olha, vai ter 2 gerações, né, para a humanidade, eles beberem da doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, conforme falou Jesus, registrado por João no capítulo 15, e eles seguirem os passos luminosos do Mestre Jesus. Mas entre a proposição e nós aceitarmos, porque como mergulhados na matéria, a gente fica muito distraído por questões materiais. A gente às vezes só pensa Jesus no aniversário de Jesus, entre aspas, no Natal, uma perda às vezes de um amigo, de um familiar. Então, às vezes, a gente se distancia muito daquilo que nós somos, espíritos imortais. Né? E a proposta não, é a gente pensar como espírito imortal, se sentir um espírito imortal e viver a cada dia como um espírito imortal. Entendi. Bom, mas aí, né, você falou um ano, 2057. Se bem que acho que tem um livro que fala sobre 2050, não é? Do Chico Xavier? Não, do Ou é Chico, 2057? 2057 foi essa resposta, foi a resposta que ele deu no Pinga Fogo. Está lá registrado, o pessoal pode acompanhar na rede mundial de computadores. Entendi. O Emmanuel foi o grande orientador do Chico Xavier, né? Aí que vem a minha pergunta. Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber em termos do caminho da humanidade? Não, porque o caminho está traçado já aí no Evangelho de Mateus, onde ele vai chamar a atenção, o alerta de Jesus de nós perseverarmos. Por isso que ele vai dizer em um momento dos versículos, se me falha a memória, o versículo 22, no capítulo 24 de Mateus, versículo 22, o amor de muitos esfriará, porque a pessoa em se basear no Mestre Jesus, às vezes ele se baseia num padre, numa feira, num pastor, num orador espírita. E aí ele se decepciona, porque aquele padre, pastor, orador espírita é como ele, um espírito imortal cujo mestre é Jesus. Nós estamos todos na condição de aprendiz. Mestre mesmo só tem um, Jesus. E aí ele, então, as pessoas, né, ouvendo iniquidades, né, de pessoas, decepção por parte de políticos, então o alerta de Jesus é o amor de muitos esfriará, mas ele vai dizer, aquele que persevera até o fim, ele vai fazer várias analogias figurativas da importância da pessoa desenvolver a sua autoconsciência, a sua espiritualização, como ele diz assim, quem estiver na Judéia que suba para os montes. Aí Emmanuel, no livro A Caminho, Verdade e Vida, publicado em 1949, numa de suas dissertações, ele vai dizer isso, que é o processo da pessoa se espiritualizar. Quem estiver no alto dos telhados, que não desça para pegar algo que a gente vê, infelizmente, né, nesses momentos de chuvas. Aconteceu isso em rede nacional, onde uma pessoa estava na casa dela, ela viu a água se aproximar do carro, ela desceu para tentar tirar o carro, ela morreu afogada e foi embora. Então, às vezes, as pessoas dão mais valor aos verbos ter e fazer e esquecem um verbo ser, que eles são espíritos imortais, filhas e filhos da luz, como fala Joana de Ângeles. Legal. O D'Alessandro, você já há muito tempo você vem dando muitas palestras e temas diferentes, né? Sim. Eu sempre acompanho aí nas mídias, redes sociais, aparece palestra do D'Alessandro e sempre temas novos, diferentes. Você é um grande estudioso do assunto, não só estudioso, como um grande conhecedor. Para quem quer começar a estudar um pouquinho sobre isso, qual é o primeiro livro que você indica para quem quer começar? Estudar o Espiritismo. O Espiritismo, porque... O Espiritismo seria o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos, a meu ver, é a cartilha cósmica, na minha linguagem. Então, ali, o senhor Allan Kardec, com muita sabedoria, porque é um espírito superior, né, ele nos mostra de onde nós viemos, o que somos e para onde nós vamos. Então, ele pergunta, já começa com a pergunta número 1, o que é Deus? Já nos tirando aquele atavismo que podemos trazer de um velhinho, de um homem, de um pai, ou mesmo Jesus, a encarnação de Deus. Não, aí a resposta, né, foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então já mostra
algo muito do que a gente às vezes treinou, né? Assim, devido às nossas antigas existências. Então, o livro dos Espíritos, a meu ver, é a pessoa com calma. Uma boa estratégia para quem está nos acompanhando se ele vê, às vezes, do catolicismo, que a maioria de nós viemos, né, nessa existência ou de outras. Ele faz assim, ele acorda, faz uma oração de a gratidão ao Pai, a Jesus, e ele faz assim, que é Deus? Né? Ele pega o livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não vê a resposta, mas ele pode, ao longo do dia, falar para ele mesmo, eu acho que Deus é o amor, eu acho que Deus, sei lá, é a paciência. Aí ele vai trabalhar, vai fazer as coisas dele. Antes de dormir, já que ele vai fazer uma oração, e normalmente está os anjos guardiões, ele vê a resposta. Então, é uma maneira da pessoa ir aos poucos se libertar daquilo que aprendeu errado. Porque a gente aprendeu muita coisa errada. Dentre elas é isso. Para eu evoluir, tem que passar pela dor ou sofrimento. Não, ninguém evolui pela dor e sofrimento. A dor é somente, por isso que eu fiz uma analogia, um alerta para a gente voltar ao único com evolução que é o amor. Jesus sempre mostrou para as pessoas... A dor é um aviso, né? Isso, mas tem gente que não, que acha que tem que passar pelo sofrimento. Minha culpa, minha culpa, minha culpa, bate até no peito. Cilícios na Idade Média. Quem não abandonar pai, mãe, mulher e filhos não poderá ser meu discípulo. A pessoa foi no monastério. Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer que você tem que respeitar as escolhas do seu pai. Seu pai pode ser um materialista e você é espiritualista. Mas você está seguindo o Cristo, ele um dia seguirá. Mas é essa a diferença do abandono. Não é abandono físico, é abandono de você não querer que o outro pense pela sua mente ou pelas suas conquistas. E você, sendo espiritualista, respeitar as diferenças, né? Exatamente. Mesmo que você não concorde, né? Isso, porque cada um está num grau da evolução. Né? Então, naquele momento, né, a pessoa acha que o Deus é interpretado através da pedra, né? Como o apóstolo Paulo vai explicar. Porque a intolerância hoje é muito grande em vários sentidos, principalmente na política, né? Sim. A intolerância é muito grande na política. E a pessoa não percebe que o político, se ele está ali, a ciência do bem comum, como definia Aristóteles, ele tem um compromisso muito grande, então ele foi preparado. Agora, se ele, infelizmente, ele não está fazendo vigilância e oração, é o convite de Jesus, que é a meditação. Evangelho de Mateus 26, 41. Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu não faço vigilância dos meus sentimentos, eu tendo a repetir o que eu trago de outras existências. Então, se esse hoje político foi preparado pelo seu anjo de guarda a se desprender do dinheiro, do poder da vaidade, você não está fazendo isso? E a gente está percebendo que ele está indo por esse caminho, ele é digno da nossa compaixão, porque ele é aquele estudante, como a gente numa sala de aula, que não quer estudar, que não está fazendo os exercícios para quando chegar na prova, que no caso dele a prova é a política, ele vai ser reprovado. Vai ser reprovado. Dali, deixa eu deixar uma pergunta para o próximo bloco, já que você é multi-assuntos, né? A gente percebe que hoje tem muitas crianças que estão vindo com lembranças de vivência passada, né? E eu queria saber por que isso acontece com algumas crianças, e do qual até se vai verificar o que aquela criança está falando e realmente existiu. Então isso é uma prova para mim costumaz de que existe vidas passadas, né? Mas a gente volta já, essa resposta será dada no próximo bloco pelo jovem D'Alessandro, é rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, ele que é físico, engenheiro, professor, palestrante, e o tema de hoje é os tempos são chegados, mas vamos aí abrir para aquilo que der na telha, né? Aqui é um bate-papo. Bom, esse bloco é um oferecimento do espaço Beth Kuratani, sensacional, ela é especialista em shiatsu, é incrível, eu sou fã de tudo que vem do Oriente, né? E essa técnica japonesa é fantástica. A Beth Kuratani é massoterapeuta, especialista em shiatsu, para tratamento de problemas relacionados à tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes do estresse físico ou doenças neuromusculares. Ela já está há 24 anos no segmento do bem-estar e oferece também no seu espaço drenagem linfática profunda, reiki, massagem com pedras quentes e muito mais. Marque sua avaliação pelo WhatsApp, na telinha, 99-742-2360. Vou repetir, 99-742-2360. O consultório fica na rua Dr. Luiz Suplicy, 35 no Gonzaga, e você pode saber mais no Instagram, escrevendo lá, Espaço Kuratani.
tudo junto, né? Então, D'Alessandro, a gente te perguntei no último bloco, porque cada vez mais surgem crianças com lembranças de outra vivência que está espantando os pais, que ele vem com coisas que a criança nunca viu na vida ou nunca ouviu, que nem um dos casos mais famosos é a criança que ganhou um aviãozinho de brinquedo da mãe, e a mãe falou, olha, isso aqui é avião tal, tal. Ele falou, não, mãe, isso aqui é avião tal. Corrigiu a mãe, isso aqui, onde fica isso, onde se coloca tal. E ele nunca viu um programa sobre isso, era muito pequenininho. E ele falou em detalhes e falou em detalhes dele naquele avião durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é um dos casos. Claro que tem muito mais informações sobre isso, sobre esse caso, você acha facilmente na internet, esse e outros casos. Por que tem crianças que... Isso é alguma falha na construção do cérebro na hora que está ali se formando no feto, ou é para ele vir com essa lembrança? Não, é para ele vir com essa lembrança justamente porque ele vai colaborar no âmbito da ciência em relembrar a frase do Cristo, vossos filhos e vossos velhos profetizarão. Ou seja, ele está mostrando, há uma lei divina chamada lei do esquecimento, que ela serve para nos proteger de nós mesmos. Mas tem espíritos que são preparados para eles lembrarem a última existência, para justamente que eles tenham a maturidade de não ficar no movimento de culpa, nem muito menos de desculpa, mas eles se incentivarem no campo da pesquisa. No movimento espírita, por exemplo, teve um grande colaborador, tradutor de vários livros, e ele fez alguns prefácios dos livros de Sr. Chico Xavier, chamado Wallace Leral. Ele lembrava até, ele foi mulher na última existência, detalhes. Pessoas que conviviam com ele em condição de primos, ele sabia tudo, porque ele foi francês no tempo de Napoleão, mas ele veio com esse compromisso de ajudar o teatro, ajudar o movimento espírita, no caso da cidade de Matão, o senhor Caipar Schutel já tinha ali ajudado na implementação do espiritismo no século passado. Então tem pessoas que têm essa capacidade, se a gente lembrasse com detalhes do nosso nível evolutivo, o André Luiz mostra isso no livro Nosso Lar, quando ele dialoga com a mãe de Lisias, Dona Laura, e ela vai dizer que lá, quando ela estava trabalhando, espontaneamente veio a última existência dela. Ela foi até o Ministério do Esclarecimento da Colônia Nosso Lar. Ao receber passe na região do cérebro, do perispírito, os técnicos permitiram que ela soubesse as duas últimas existências, ela e o seu marido, Ricardo. Então, a lei do esquecimento no nosso nível, a gente não tem condições, por enquanto, de saber muitos detalhes lá de muito atrás. Imagina se eu soubesse que no tempo do Cristo, eu fosse um daqueles soldados que, por exemplo, maltratei o Cristo. Embora o Cristo me perdoe, às vezes, hoje, com o meu conhecimento, pode ser que eu não me perdoe. Então, por isso que a lei do esquecimento, para a maioria de nós, os encarnados, nesse nível evolutivo, é uma bênção, ou seja, uma estratégia da espiritualidade para a gente não cair nesses sentimentos de punição, culpa, ódio de si mesmo. Mas se eu estou aqui para corrigir meus erros passados, se eu não souber do que eu fiz, como que eu vou corrigir? Pelas nossas tendências. Eu sei, eu não preciso saber detalhes, mas o que eu trago de lá. Buda foi muito fácil, didático, quando ele falou, queres saber o que fizestes ontem? Analisa o que fazes hoje. Então, se hoje eu sou fofoqueiro, o que eu fui no passado? Ligado à fofoca. Fofoca, às vezes, até na igreja, porque quem era o confessionário? A central da fofoca no tempo. Então, um padre que não levou a sério a confissão, ele manipulava as pessoas para chegar no poder. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Então, eu vejo as minhas tendências. Se eu estou naquela situação no meu trabalho, por que aquela pessoa, quando fala algo, aquilo me irrita? É que eu tenho aquilo que ela fala dentro de mim. Porque o outro não tem poder de criar algo que eu não tenho. Se eu não sou, vou ser didático, se eu não tenho tendências ao álcool, por exemplo, eu nunca bebi álcool nessa existência, nunca me atraiu. Os espíritos desencarnados que querem a minha queda porque eu sou um cristão, suponhamos, porque são inimigos do Cristo, então há muito assédio por parte de quem é trabalhador cristão, eles não vão me colocar nas situações que eu tenho problema com a bebida, porque eles sabem que eu não tenho a matriz dentro de mim. Eu não acendi essa fogueira, fazendo analogia, bebida. Então, eles não podem me dar a lenha para ser alimentada. Eles vão me dar algo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu sou vaidoso, então eles vão me colocar em situações, eles vão sugerir energeticamente a lenha chamada vaidade, enquanto que meu anjo de guarda vai sugerir energeticamente, não a lenha, mas a água, para eu mesmo apagar aquela fogueira que eu criei.
Então, é só ver as nossas tendências. Quer saber a sua programação existencial? Veja. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, é que a vida me preparou, no caso o anjo de guarda, para diante das provações e expiações, eu desenvolver o oposto da ansiedade, que é a serenidade. Então, é isso que a gente pode ver aí na sua resposta. Eu não preciso saber com detalhes. Entendi. Mas as tendências já acusam o que você é, né? Isso. Ou que já foi, Isso. né? Legal, Dali. Foi bom você dizer que aí tem água, né? Que você falou assim, isso aqui tem álcool, né? Aí não tem álcool. Eu estou Aí tomando tem água água aqui. É bom explicar isso aí. D'Alessandro, você como físico e engenheiro, eu também sou engenheiro, nós somos da área de ciências exatas e nunca houve um conflito do seu conhecimento do mundo das ciências exatas com o espiritismo? Ou pelo contrário? Não, pelo contrário, a doutrina espírita é bem didática. Essa obra, ela é ciência, né? Essa obra, a ciência. Gênese, há um capítulo chamado capítulo 14 dos fluidos. Allan Kardec faz analogia, porque no tempo de Kardec, que o livro é de 1868, até a palavra energia estava sendo desenvolvida por Helmholtz, o cientista que quis estudar física, mas naquela época na Universidade de Karlsruhe, o reitor falou aqui, só ganha bolsa de estudo quem foi estudar medicina. Então falou, então vou estudar medicina e física. E aí então ele vai criar a palavra energia voltada ao corpo humano, que depois vai ser aproveitado pelos físicos, mas isso é só oficial lá para 1900. Bom, na obra aí no capítulo 14, então ele faz essa analogia dos sons. Então, pelo contrário, o Espiritismo tem muito a nos ajudar ao que a gente estuda, os físicos, né? E os físicos também. Tem muito ao que se debruçar. Se a gente pegar o livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz já faz uma analogia entre a física e a mediunidade. E quem puder pegar o livro Evolução em Dois Mundos, ele com sua sabedoria, já que foi médico, ele faz uma analogia entre biologia e física. Ele escreve coisas que mais tarde é que a ciência vai provar. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta também, dando continuidade a essa minha primeira pergunta, que é, você acredita que talvez grande parte do que nós temos de desenvolvimento tecnológico no nosso planeta são informações que veio do mundo espiritual para cá e não foi desenvolvido aqui simplesmente? Um start, alguma intuição que foi dada para alguém inventar alguma coisa? Porque quando o André Luiz... ele escreve o livro dele, famoso livro dele, ele cita como que é a cidade, né? E lá muita coisa que quando foi escrito esse livro não tinha aqui e passou a ter. Exatamente, né? 1943 é o livro, o Nosso Lar que você está citando. Exatamente, então muitas coisas que eles já falavam lá não tinha aqui ainda, quer dizer, quando foi escrito aqui, foi psicografado aqui. Então você acha que as coisas vêm de lá para cá? Exatamente. Aqui é um mundo secundário, enquanto que lá é um mundo primitivo e verdadeiro. É esse o termo que eles usam até no Livro dos Espíritos. Então você, Jadir, é engenheiro não aqui. Você foi preparado lá. Você já lidava com a sua área lá. E você veio trazer para cá. Então, por isso que as pessoas falam, foi um insight. Sim, porque a gente é preparado lá. E, é claro, a gente se conhece. Então é bobagem. Quando a gente está aqui profissionalmente, desenvolver a inveja e o ciúme, porque a gente faz parte da mesma família espiritual. Então, o engenheiro do Brasil também, às vezes, estava na mesma colônia de um engenheiro do Japão. Só que, claro, assumiram o compromisso, porque tiveram que encarnar, então tem que lidar com aquele pai, com aquela mãe, porque aquele pai e aquela mãe vai desenvolver virtudes naquela área. Então, às vezes, um pai que vai te ajudar a desenvolver a virtude da calma, uma mãe a virtude da resignação. Então, por isso que você, fazendo a analogia com a engenharia, você que estava com aquele amigo, ele foi para o Japão e você veio para o Brasil, mas a gente faz parte de uma família só. Por isso que Jesus vai ser bem didático, dizendo, né, que se me amais, guardais os meus mandamentos, né, haverá só um rebanho e um pastor, né? Então, das ovelhas que o Pai me deu, nenhuma se perderá, porque Ele é o governador do sistema solar. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel tem a autorização de afirmar. E quando estava a formação do planeta Terra, não se formou só o planeta Terra, formou o planeta Terra, hoje quem estuda astrofísica sabe isso. Se formou Marte, se formou Mercúrio, se formou Júpiter, e ele é o que programou com outros espíritos superiores, e ele é responsável de nos conduzir para a pura e eterna felicidade. Bom, já que você citou o universo, nossa galáxia, então vem uma pergunta que eu já te fiz em algum outro momento, mas também se eu fiz eu não lembro a resposta. Você acredita que existem outros mundos habitados como o nosso planeta Terra, no aspecto físico, como nós estamos aqui? Ou seja, existe
vida extraterrena? Sim, sim, é um dos parâmetros da doutrina dos espíritos, a pluralidade da existência e mundos habitados. Tanto é que Jesus vai dizer, registrado por João, no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vou primeiro para vos aparelhar o lugar, para depois vir e vós me acompanhar. É porque você é físico também, e físico normalmente eles têm uma crença não assim muito forte e arraigada, principalmente os astrônomos, né? Não, mas eu posso revelar um segredinho aqui, que já passou um tempo. Quando eu estava no departamento de astronomia da USP, alguns professores, eu pude fazer essa entrevista depois da aula. E estatisticamente falando, a maioria deles são espíritas, na época, dos professores titulares lá de astronomia, uma minoria, assim, é católico, e eram poucos ateus. Então, a maioria são espíritas, eles não revelam, claro. Tanto é que tem um grupo lá da USP, né, de física, que você participava, né? Isso, tinha um grupo na época do professor Álvaro Vanucci, que estudava toda terça-feira, do horário do almoço, né, do meio-dia, 1h da tarde, as obras de André Luiz. Claro, convidando todo mundo, não precisava ser dali do departamento. A gente colocava cartazes até em outros departamentos. Mas aqueles astrônomos que vão para a TV, normalmente eles não acreditam em vida extraterrena, não sei por quê. Os que vão, às vezes, os famosos, né? Pode ser que, mas a maioria, eles têm uma visão espiritualista. A maioria dos professores que eu tive a alegria ali de ser estudante, a gente conversava, eles acreditam, não, sim, acreditamos, né? Eu acredito que é que agora tem uma programação. A gente pode esquecer o seguinte, o Cristo, a gente não está assim, com maturidade de lidar com os espíritos mais superiores a gente. É só ver os filmes de Hollywood. Sempre o extraterrestre vem para dominar a gente. E não é esse aspecto. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele é amoroso, mais ele é simples, mais ele é... Olha um Chico Xavier. É só para ser assim didático. Se um Chico Xavier aqui não é um espírito puro, ele está no caminho da purificação. É claro, um espírito, vamos dizer, maduro perante os habitantes da Terra. Sempre sorrindo. Imagina como é um espírito puro que é o mestre. Então, só em defesa de Hollywood. Assim, você falou maioria é ok, mas não unanimidade. Tem muito filme em que os ETs estão aqui num grau de humanidade muito superior à nossa. Sim. Poucos filmes, mas assim, é sempre uma visão assim, pessimista, né, dos superiores. Na própria época do Kardec, Júpiter é habitado. Mozart veio depoimento. Espontaneamente, ele é habitante de Júpiter. Só que como a gente não tem essa capacidade de ver os habitantes de Júpiter, porque o corpo físico deles é muito mais sutil do que o nosso corpo físico aqui, dessa tipo de matéria. Então, se for levar uma sonda em Júpiter, se fosse possível, ou colocasse o Chico Xavier como médium clarividente, ele não veria os habitantes de Júpiter, devido assim ao estado vibratório. Como já aparece nas obras de André Luiz. Um espírito, às vezes, da colônia não tem maturidade de ver um espírito que tem uma vibração superior a ele. Ele tem preciso superior, condensar, ou seja, baixar sua frequência para ser visível. Legal. D'Alessandro, você me trouxe 3 imagens que eu vou pedir então para a gente ver no próximo bloco, tá bom, né? E também resgatarmos de novo o nosso tema, que os tempos são chegados, né? Que pelo menos um conselho do que a gente pode fazer para estar dentro dos escolhidos, né? Nesse processo do planeta de regeneração, ok? Bom, vou pedir agora para a gente colocar aí a agenda do Fronteiras da Ciência. E olha só que bacana, um parceiro mais antigo do Fronteiras da Ciência, o mais antigo de todos, que é o José Carlos Palermo, e sempre me cobram aí do Palermo, pô, o Palermo não vai voltar, não tá... O Palermo voltou, gente. Vou fazer aqui o anúncio dele rapidinho, mas ele vai dar em breve uma entrevista aqui no Fronteiras, tá bom? Então, a agenda do Fronteiras, começando com José Carlos Palermo, terapeuta holístico, sobre regressão, visão remota do passado. Experimente o poder da regressão, um tratamento terapêutico que te conecta a entes queridos do passado, revive lembranças marcantes e abre portas para objetivos que pareciam fora do alcance. Com um profundo entendimento da sua trajetória pessoal, você acessará encarnações que influenciam seu sucesso atual e revelará insights valiosos para enfrentar desafios atuais. Esse processo também cura dores emocionais e enriquece sua compreensão do eu interior e das relações que constrói. Então, gente, para um atendimento com o Palermo, uma das pessoas mais procuradas que eu conheço, o WhatsApp dele é o 13
991160195. Ó, vamos lá de novo? 991160195. Vamos falar agora da farmácia Homeofórmula, que anuncia o Hormona. É o segredo para o equilíbrio hormonal e a saúde feminina. Este complexo atua diretamente na modulação hormonal, auxiliando na saúde ovariana e promovendo a vitalidade mitocondrial. Principais ações do Hormona. Esse Hormona é o nome do remédio, é sem H esse aí, tá bom? Anti-inflamatória e antioxidante, manutenção da estética corporal, saúde cardiovascular, modulação dos níveis hormonais, melhora os calores e sudorese e também melhora a libido e o ressecamento e atrofia vaginal. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que fica na Rua Bahia 194 e tem também o Empório na Rua Tolentino Figueiras 147. E a gente encerra com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, sabendo que a Seitonoye tem um convite especial para você participar do ciclo de estudos da educação da vida. Neste evento, terá a participação do preletor Grand Master Roberto Okito Fujiwara, que com sua sabedoria e experiência mostrará as guias para uma vida mais plena e feliz. Se você busca mais equilíbrio, felicidade, crescimento espiritual e também um caminho para o autoconhecimento, venha viver essa experiência enriquecedora. Olha, vai ser no dia 22 de fevereiro, sábado às 3 horas da tarde, tá bom? Mais informações na regional, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou liga lá, 3232-6687. E a gente volta já. Estamos de volta em nosso último bloco. Passa voando quando eu estou aqui com o jovem D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, ele físico, engenheiro, professor e palestrante. E o tema de hoje, além de outros temas, os tempos são chegados. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que continua sendo a melhor loja esotérica e também de artigos religiosos da Baixada Santista, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos, como imagens de orixás, imagens católicas, vela de 7 dias, vela por quilo, ou tudo quanto é tipo de vela e muito mais. Tem ainda a maior variedade de baralhos e tarôs do mercado, sem falar na maior quantidade de pedras de tudo quanto é tipo, brutas e roladas, e o topázio branco, que é a pedra do ano de 2025, e é também aquela muito procurada, que é a pedra purpurita. A loja Mago Merlin fica no coração do Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12. Toma nota? Pereira Barreto 12, Gonzaga, Santos. WhatsApp 996620929. D'Alessandro, eu vou fazer o seguinte, quem quiser entrar em contato contigo, eu vou dar o seu e-mail, pode ser? Pode, claro. Então, quem quiser o contato do meu convidado, né, ele está deixando aqui o contato dele, aí na telinha, vou pedir para colocar na telinha, por favor, D'Alessandro, com 2 L's, tá bom? D'Alessandro Santana, @gmail.com, ok? Então, D'Alessandro Santana, @gmail.com é o contato do meu convidado. D'Alessandro, há quanto tempo vocês já estão também nas Redes da Caridade, que é um programa de sábado que vocês têm, então às 9 horas da manhã, né? Isso, vai completar 6 anos agora, em 2025. Então começou com os facilitadores, o seu José Nilson, Orígenes Caetano, aí depois chegou o Wilson Trindade. E você é o quarto. Eu fui o quarto você é o facilitador. Isso, vai se completar aí 6 anos. A pessoa que quer ver esse programa, que já está há 6 anos no ar, como é que faz? Então, todo sábado o programa é ao vivo, das 9 às 10 horas, no YouTube, então ela pode só se programar sábado, se ela, claro, às vezes está trabalhando, tem pode alguma ver no YouTube depois, que fica lá, a finalidade do programa é justamente a gente divulgar as obras, a codificação. Vocês pegam um tema, né? Isso, pega um tema. Ou as obras subsidiárias idôneas, porque tem muita obra de Emmanuel produzida, André Luiz, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Deixa eu pedir para pessoal da edição, por favor, coloque a foto número 1 aí, que é os 4 aí, os 4 guerreiros, os 4, como ele gosta de falar, os 4 facilitadores. Ó, aí na telinha, né, são os 4, tá aí o
o D'Alessandro, o doutor José Nilson, Wilson Trindade e o doutor Orígenes Caetano, os 4 nas redes da caridade. Como é que você faz para ver? Simplesmente entra no YouTube, né? Acho que pode entrar também no Instagram, não é? Que dá link, não dá? Dá, eu acho que dá. Entra no Instagram, acho que no Facebook, só escrever nas redes da caridade. Se quiser assistir ao vivo lá na hora que eles estão gravando, das 9 às 10, todo sábado. Ou depois está lá, alocado no YouTube. Certo? Vamos mostrar a foto número 2 também? A foto número 2 é: conheça o projeto Espiritizar, acesse o site www.espiritizar.org. O que é esse projeto? Então, o projeto Espiritizar tem essa responsabilidade de relembrar todas as obras da codificação e as subsidiárias idôneas. Então, lá tem milhares de vídeos onde essas obras, por exemplo, a Gênese, é explicado detalhe a detalhe com os facilitadores, o facilitador Alírio de Cerqueira Filho. Então, toda terça-feira, ao vivo, às 21 horas no horário de Brasília, ele está estudando, às vezes, uma obra. Recentemente, né, houve uma pausa de janeiro, daqui a pouquinho estamos em fevereiro, né, na próxima semana, ele volta no estudo do romance Renúncia, publicado por Emmanuel, onde ele vai abordar as virtudes de um espírito de alta envergadura, Alcione, que vem num período da Idade Média socorrer alguns familiares dela. Então, os familiares estavam tão envolvidos em sentimentos egóicos, aonde ela estava, até os seus companheiros falam: mas Alcione, tu voltarás para lá, para a terra, né? Eles usam um termo muito poético, e ela fala: não, eu tenho que ajudá-lo. Então, muito bonito o romance, e o facilitador Alírio, ele explica as virtudes. Então, basta acessar www.espiritizar.org. Isso. Só isso. E foto 3 aí no ar é a Casa dos Pobres, né? Isso. O que é a Casa dos Pobres? Dedicada à irmã, a Dona Maria Máximo, fundou em 1 de janeiro de 1937, juntamente, é claro, com outras dedicadas irmãs e irmãos, a importância do Espiritismo em Santos. Então, quem puder, né, ou gosta, mora ali perto, na rua Campos Melo, a Casa Ismene de Jesus está sempre aberta para ofertar os ensinamentos do Mestre por Excelência Jesus, e aos domingos tem o projeto Espiritizar. Legal. E o Ismene de Jesus, o que tem colaborado hoje? Eu lembro que antigamente você dava, acho que reunia grupos de jovens, não era? Eu fazia parte da mocidade. Da isso, mocidade. Eu fazia parte da mocidade. A mocidade se encontra lá, está no período, acho que de férias, em fevereiro volta, mas não sei especificamente se está segundas-feiras à noite, na palestra pública, ou aos sábados, né? O pessoal, é bom se informar na secretaria, e lá eu faço parte da equipe de voluntários, conforme outros. Eu estou mais direcionado aos domingos, principalmente voltado aos estudos doutrinários de domingo. Legal. Muito bom. Você faz um trabalho muito bonito ainda, Alessandro. Parabéns. O que a gente recebe aí da espiritualidade é só tocar o barco. Não, aí faz sim, não tenha dúvida. Alessandro, vamos voltar ao nosso tema original. Os tempos são chegados, né? E nós estamos naquele processo de regeneração. Não dá para a gente falar tempo, né? Nós estamos no contexto. Não, né? A gente está começou... Na transição. Exatamente, na transição. Isso. Tá. Por isso que momentos muito delicados. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que haverá guerras, haverá reino combatendo com o reino, nação contra nação. Então, por isso que ele vai preparar os apóstolos, quando eles fizeram aquela pergunta para ele, porque às vezes esses apóstolos podem estar encarnando para alavancar. Um benfeitor, por exemplo, Emmanuel, quando aquela luz entrou no quarto de Chico Xavier há mais de 20 anos atrás, e todos os técnicos brasileiros, foi levado até para a USP. Será que é montagem? Os técnicos da USP nessa área das... Foi numa filmagem da Globo aquilo. Filmagem da Globo, falou né? Que não era filmagem. Estavam filmando do lado de fora do hospital, onde dois estava raios, o quarto. Isso. E quando eles filmaram, nitidamente... 2 raios de luz. E mais tarde, quando ele sai, um dedicado apresentador da TV brasileira, que era muito amigo de Chico, hoje eles devem estar na Pátria Espiritual conversando, o Gugu, vai fazer essa pergunta. E ele tem, então, o Chico, de maneira espontânea, falando: não, Emmanuel e minha mãe vieram se despedir porque estão se programando para reencarnar. Ela na área da assistência social e Emmanuel na área da educação. Então, a gente está vendo, né, que esses espíritos de alta envergadura, a própria Joana de Anja tinha dado a dica para Divaldo, que ela vem no campo da psicologia, o Jung vai encarnar. Então, assim como teve o iluminismo, uma programação,
que o senhor Emmanuel fala no A Caminho da Luz, vai vir uma programação de nós colaborarmos no planeta Terra nesses momentos muito delicados. É por isso que eu estou até exatamente, você já justificou, porque eu ia perguntar, por que esses espíritos de alta envergadura estão retornando? O processo deles não é de aprendizagem mais, é de colaborar. É de colaborar, eles vêm com uma questão de missão. Mas não quer dizer que eles vão, porque Mohammed, para dar um exemplo, ou Maomé, Emmanuel explica nesse livro A Caminho da Luz que ele tinha uma nobre missão e falhou. Ele era um espírito de alta envergadura. O Napoleão Bonaparte, infelizmente, ele foi preparado para unir as nações. E ele descamba numa questão de centralizar poder nele. Então, o envolvimento da matéria, aí fazendo o link com a sua pergunta, o que eu posso fazer para me regenerar? É esse autoconhecimento. Se eu não mergulhar para dentro de mim mesmo de maneira amorosa, me conhecer minhas tendências, ressignificando as minhas tendências inferiores e aperfeiçoando as já positivas, ampliando-as, eu não consigo então me regenerar e voltar aqui no mundo de regeneração. Então, espíritos assim perdenidos do mal, alguns já estão sendo exilados, conforme é narrado nas sessões de esclarecimentos espirituais, e também espíritos assim neutros, que nem fizeram bem nem o mal, também serão exilados. Porque ficará aqui os que estão nesse trabalho amoroso com eles e com o próximo. Quando você fala esses que estão sendo exilados, para eles é um caminho sem volta? Não, eles podem voltar. Próprio livro A Caminho da Luz mostra que os capelinos, aqueles que se aperfeiçoaram, voltaram, mas muitos ficaram. Por exemplo, nós somos capelinos. Quem hoje é uma pessoa que acredita em reencarnação, tem muita facilidade, ele veio, porque tem muitos irmãos nossos... Somos exilados de capela. Isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, é exilado. E já voltou. Por isso que quando ele viu Cristo, ele não fica titubeando. Ele não fala assim, coitadinho de mim, Cristo, que matei muitos cristãos e acabei de lapidar o dedicado Estevão, né, o irmão de minha adorável esposa Abigail. Não, ele, mestre, que farei? Ele se recolhe ao deserto, vai trabalhar como tecelão, então ele vai depois assumir esse compromisso de reparar através do amor aquela visão que ele tinha como fariseu, que era a dor, né, a imposição. Então, assim, o convite é sempre isso, o convite do amor, nos olhar com muito amor, ressignificar nossas tendências inferiores e ajudar, é claro, no exterior, que é o planeta, na vegetação, nos animais. Olha quanta gente que nos acompanha está se dedicando aos animais, mas não pode abandonar os humanos, porque tem muita gente que está se dedicando aos animais porque ficou decepcionado com os humanos. Né? Fala, não quero ter filho, né? Eu quero só ter filho de 4 patas. Não, se você às vezes tem um casal, se você tem condição, jovem, pode ter filho, colabore aí para os espíritos virem encarnar. Entendi. Nunca é tarde em nenhum momento de você tomar uma outra postura nessa vida? Por exemplo, está te ouvindo, a pessoa está te ouvindo e fala, eu sei que eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso melhorar como ser humano, mas também já estou mais para lá do que para cá. Ou seja, nunca é tarde para você mudar? Não, nunca é tarde. Pelo contrário, se ele tem esse pensamento, às vezes são sugestões de espíritos inferiores, que é a queda dele. É aquela questão do livro dos espíritos que a gente já tratou aqui, questão 459. Os espíritos influenciam na nossa vida? A resposta é influenciar a tal ponto que são eles que vos dirigem. Quem dirige o espírito é espírito assim obsessor, aquele que quer a queda. Porque anjo de guarda, ele sugere, ele orienta, principalmente em sonhos. Então, essa pessoa que está tendo esses olhares pessimistas, com certeza são espíritos, que às vezes não quer dizer que é inimigo da pessoa, de outra existência, mas é inimigo do Cristo, porque eles querem obstaculizar a implantação do reino dos céus que o Cristo veio trazer. Quais são as pessoas mais atacadas por espíritos obsessores, D'Alessandro? São aquelas que estão na prática do bem. E isso está no Evangelho de Mateus 24, Jesus vai dizer, que vão nos odiar. No passado nos odiava e podia matar, hoje, como não pode matar a pessoa, eles fuzilam a gente energeticamente. E pessoas de grande influência na sociedade? São as mais, porque você pegando essa, pega por tabela um monte de gente.
Exatamente. Vamos supor políticos, por exemplo. Exatamente. Você tem um poder na mão. Isso, por isso que a gente tem que orar para o político, porque não é à toa que ele chegou naquele cargo. Não é à toa que ele, desde pequenininho, tinha aquela vocação, e às vezes até falava, como é o caso, sem ser deselegante, com o atual presidente norte-americano, que a mãe dele, né, se um dia ele for político, que é azar da nação, dizem os especialistas. Mas ele já apontava para a mãe, que dá a entender que às vezes não tinha um olhar muito amoroso para o atual presidente, mas já estava uma vocação nele. Agora, se ele está pegando essa vocação e distorcendo, como foi o caso do Judas Iscariotes, que acreditava que Jesus trazia um reino material e Jesus vem trazer um reino espiritual. Não um reino de poder para maltratar os outros, mas um reino de poder para todos nós nos amarmos, porque somos todos do mesmo Pai, né, o Criador. Então é esse olhar que a gente tem que ter. Se a pessoa enveredou pela política, que às vezes é o nosso amigo ou mesmo familiar, que a gente sempre possa dar bons conselhos ali. Olha, use o poder, que a política para o bem comum de todos. Olhe os exemplos do Mestre Jesus. Ou então também, vou colocar aqui, os líderes religiosos, né? Porque tem uma influência muito grande, né? Exatamente. O líder religioso ele tem esse compromisso de, ao ele ensinar, ele vivenciar, como os terapeutas. Um terapeuta com T maiúsculo é aquele que vivencia aquilo que ele ensina ao seu paciente. Ou um médico com M maiúsculo, ou um professor com P maiúsculo. Sim. Porque a gente tem os professores então, com P minúsculo. Você professor, palestrante, está aqui no programa, Exatamente. Com o microfone. Mas nós somos assediados, a gente percebe, porque se não pega a gente de tabela, pega os familiares que estão próximo, ou os amigos. Vou dar um exemplo. No sentido que às vezes você está se preparando para a situação e a pessoa que está próxima a você está invigilante. Então você entra no ambiente, vamos dizer, sala dos professores, dá bom dia. E a pessoa que sempre se dá bom dia não te dá bom dia. E está falando outras coisas, distraída, às vezes vai falar impropérios. Então eles vão usar, às vezes, a pessoa ali para te atacar aqui. A pessoa está invigilante. Sei. O André Luiz mostra isso no livro Missionários da Luz, em 1945. Já que estamos em 2025, eu sei que você gosta de matemática, então quem está nos assistindo pode até ver isso. A influência desses espíritos naqueles que são cristãos. Né? Não precisa estar, claro, dentro do Espiritismo, mas no Evangelho de Mateus 24, de novo, nesse livro A Terra, Mundo de Regeneração para você, vê com detalhes o alerta dos benfeitores. Joana também vai elucidar no livro dela, Jesus e Vida, a Grande Transição, onde esses espiritualistas que seguem o Cristo, como vão ser assediados moralmente. E como nos proteger? Através da vigilância e da oração. Foi o próprio Cristo que dá a dica. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de Mateus 26, 41. Quando eu faço a vigilância, eu identifico meus sentimentos equivocados, minhas tendências. Eu oro ao Pai, então eu ganho energia através da oração de ter força de superar a mim mesmo. Então, se um parente ou um amigo fala um impropério a mim, eu compreendo que ele está num momento delicado. Que se ele me deu a face do ódio, eu posso dar outra face, que é a face do amor. Se ele me deu a face da ansiedade, eu posso dar outra face, que é a serenidade. Então, é esse olhar que a gente tem que ter de compaixão, mas antes treinando conosco. Porque eu só posso dar compaixão para o outro se eu antes estiver treinando autocompaixão. Eu só posso dar o perdão para o outro se antes eu estou dando para mim o auto-perdão. Alessandro, os tempos são chegados, o tema de hoje. Nós estamos vivendo um filtro, como você mesmo disse. Você tem 1 minuto para dizer o que a gente faz para ser aprovado nesse filtro. Seguir os passos luminosos do Mestre Jesus, internalizando os seus ensinamentos. Por isso que ele vai dizer, sereis reconhecidos meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Então o parâmetro é Jesus. Então amar a Deus de coração, alma e entendimento, e o próximo como a ti mesmo, primeiro mandamento, né? A orientação. E o segundo, tratai o próximo como desejarei que fosse tratado. Se o outro não me ama, não é problema meu. Se o outro não me perdoa. Mas se eu não amo o outro, se eu não perdoo o outro, aí o problema é meu. E o mais importante, que tudo que você acabou de falar não depende de nenhuma religião específica. Não. Ou seja qual for a religião que você, amigo telespectador, acredita, está dentro do contexto das palavras do D'Alessandro, não é isso? Isso mesmo. Que ninguém é dono da verdade, né, D'Alê? Exatamente. Né? Vou dar mais uma vez o seu contato, D'Alessandro, pode ser? Vamos lá, mais uma vez o contato do meu convidado de hoje, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, ele está aqui. O e-mail dele, quiser fazer alguma pergunta, nem vou falar para convidar para ele fazer palestra, coitado, ele dá tanta palestra, o D'Alessandro. Mas, tá aí o e-mail dele, dalessandrosantana@gmail.com.
Sabe quem é o meu próximo convidado da semana que vem? Quem será? Um facilitador como você, Opa. do grupo das Redes da Caridade. O Caetano, o Wilson? É o Wilson. Opa, legal. Wilson Trindade estará aqui com a gente, né? O Wilson, ele que é voluntário do Centro Espírita Luiz Monteiro, de Barros, né? Isso. E também diretor do Instituto Taupete, né? E o tema, olha que legal, o tema é a mediunidade dos animais. É isso aí, a mediunidade dos animais, com Wilson Trindade na próxima semana. Alessandro, muito obrigado mais uma vez aí, por você estar aqui com a gente. Ele pode dar qualquer assunto que ele venha aqui falar, né? Vamos ver se a gente faz um outro no próximo semestre. Não precisa esperar um ano, não. Você é muito, muito bem-vindo. A hora que quiser, e se você tem fronteiras abertas. Você quer falar alguma coisa, é só me dizer. Nossa gratidão perante o seu programa, toda a equipe técnica, sempre levando a espiritualidade perante a humanidade. Nossa gratidão. Eu que agradeço. E a você, amigo telespectador, obrigado pelo carinho de sempre. Paz, saúde e prosperidade.